Sucesso de vendas em todo o mundo. Neste livro, o autor narra em primeira pessoa a história de um rapaz que tinha dois pais, um rico e outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, graduado nas melhores universidades dos Estados Unidos, tinha o PhD. O outro pai não havia concluído nem o segundo grau. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos auferiram rendas consideráveis. No entanto, um sempre enfrentou dificuldades financeiras e o outro se tornou o homem mais rico do estado onde morava. Um morreu deixando milhões de dólares para a família e para instituições de caridade. O outro só deixou dívidas. Ambos eram fortes fisicamente, carismáticos e influentes. Ambos lutavam pelo bem-estar da família, mas suas semelhanças paravam por aí. Quando o assunto era dinheiro, cada um pensava de uma maneira completamente diferente do outro. Para que tenhamos uma ideia, o pai com mais estudo às vezes dizia: "O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal." Já o pai com menor instrução acadêmica pensava diferente e dizia: "A falta de dinheiro é a raiz de todo o mal." Diante desses exemplos, podemos constatar que o pai que tinha menos estudo entendia um pouco mais a respeito da necessidade e importância que o dinheiro tem no contexto em que vivemos, e dessa forma concluímos que ter muitos diplomas acadêmicos pode sim lhe ajudar a ter acesso a grandes fortunas, mas não é um fator essencial para lhe manter em um patamar de riqueza. Na infância, o autor conta que sofrer influência de dois pais era uma situação complicada. Ele, querendo ser um bom filho, tentava seguir os conselhos dos dois pais para agradá-los. Mas como fazer isso quando esses conselhos eram conflitantes e seguiam para caminhos totalmente opostos? O contraste entre os conceitos de cada pai era muito extremo quando o assunto era dinheiro. Então, quem ele deveria seguir? Quem era dono dos conselhos corretos? Infelizmente, essa resposta ele só haveria de ter muitos anos depois, e por isso, naquele momento, ele precisou escolher por conta e risco os conselhos que ele julgava que fossem os mais apropriados. Nesse caminho, descobriu que as pessoas moldam suas vidas através de seus pensamentos. Um de seus pais volta e meia dizia: "Nunca vou ficar rico", e realmente foi isso que aconteceu. Não podemos dizer que apenas pensamentos positivos o conduzirão à riqueza, mas podemos afirmar que os pensamentos derrotistas, estes sim, certamente o manterão afastado dela. O pai rico dizia: "Há uma grande diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário, enquanto ser pobre é algo definitivo, um estado de espírito." Isso justifica o fato de que cada vez mais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média vive em luta com suas contas. Outro agravante é que nós não aprendemos a lidar com o dinheiro na escola. Geralmente aprendemos com nossos próprios pais. Mas o que um pai pobre poderia ensinar aos seus filhos a respeito de como ficar rico? Um dos principais ensinamentos do autor é que, no início de nossa vida financeira, devemos adquirir ativos e não passivos, e é aí que o comportamento dos ricos se diferencia do comportamento das demais pessoas. Ele classifica como ativo tudo aquilo que lhe trará mais renda, como salários, aplicações, e como passivo tudo aquilo que lhe consumirá renda, como é o caso dos bens supérfluos, como carros luxuosos, celulares caros, entre outras coisas. Os ricos, via de regra, não nascem ricos. Eles também têm um início de vida financeira com dificuldades, parecido com o de todas as outras pessoas. O que os diferencia é exatamente o que cada um faz com seus rendimentos quando iniciam a vida financeira. Os ricos, ao receberem seus primeiros rendimentos, investem em ativos, que lhe propiciam ainda mais rendimentos, e esse ciclo progressivo vai elevando cada vez mais seu patamar de renda. E somente então, quando já se encontra em um nível sustentável, o rico começa a ampliar seu padrão de vida, adquirindo passivos como carros de luxo, imóveis de alto padrão, etc. Note que neste momento, o passivo não mais causará um desequilíbrio em sua vida financeira, uma vez que os ativos adquiridos no início serão suficientes para pagar com sobras todas as despesas do passivo. As demais pessoas, no entanto, começam suas vidas financeiras fazendo exatamente o contrário dos ricos,
Gastam o que ganham com bens enquadrados como passivo, como carros caros, eletrônicos de luxo, entre outras coisas, que além de não gerarem renda adicional, ainda ajudam a consumir o seu dinheiro. Esse comportamento, além de impedir de imediato que o pobre alcance patamares mais elevados de renda, ainda coloca em risco a manutenção de qualquer patrimônio que ele tenha adquirido, uma vez que qualquer contratempo que ocorra em seu ativo, como a perda do seu emprego, por exemplo, causará um desequilíbrio imediato e insustentável em sua situação financeira. Não é raro encontrarmos famílias que precisam devolver ao banco bens que adquiriram, mas que não foram capazes de manter. Quando observamos esse conjunto de fatores que diferenciam as pessoas ricas das demais pessoas, compreendemos melhor casos de pessoas que, mesmo ganhando fortunas na loteria, conseguem perder tudo, retornando à pobreza. Isso torna óbvia a visão do autor de que ser rico não depende exclusivamente de ter acesso a grandes fortunas, mas sim de ter um conhecimento ao menos básico a respeito de como lidar com o dinheiro e, principalmente, de ter um bom controle psicológico sobre si mesmo, que lhe propiciará tomar decisões mais racionais e menos emocionais.